Eu sou Hildegard Schneider e líder de World Wide Wings. E aí vem o episódio 76 da minha série O Despertar da Noiva, com o tema A Nova Aliança. Já paramos para pensar com quem Yahvé fez a nova aliança? Ele fez a nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Dias virão, afirma Yahvé, quando estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Jeremias 31:31. Por isso, não se trata de uma nova aliança, mas de uma renovação. Vou dar um exemplo para entendermos melhor. A lua também não é uma lua completamente nova a cada mês. Ela apenas se renova. Agora ouça novamente. Registrarei o conteúdo da minha Torá, lei, na mente deles, e a escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, seus corações. Jeremias 31:33. Na aliança renovada, Yahvé escreve a Torá em nossos corações através do Ruach HaKodesh. Já na aliança anterior, Yahvé escreveu a aliança em tábuas de pedra com seu dedo e as apresentou ao povo por meio de Moisés. Nos últimos episódios, falamos longamente sobre quem são a casa de Israel e a casa de Judá. Os judeus são a casa de Judá, que inclui a tribo de Benjamim, e as 10 tribos e seus descendentes são a casa de Israel. A casa de Israel, então, também incluía os estrangeiros que emigraram do Egito com os israelitas, e hoje também inclui aqueles das nações que se voltam para Yahvé. Assim afirma Isaías. Que nenhum estrangeiro que se dispõe a unir-se a Yahvé venha dizer: é certo que o Eterno me excluirá do seu povo, e que nenhum eunuco reclame: não passo mesmo de uma árvore seca, pois assim afirma Elohim: os eunucos que guardarem os meus sábados, que agirem de modo como me agrada e se apegarem à minha aliança, a eles darei, dentro de meu templo e dos meus muros, um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno que não será jamais apagado. E os estrangeiros que se unirem a Yahvé para adorá-lo e servi-lo, para amarem o nome do Eterno e dedicar-lhe culto, todos os que guardarem o sábado, deixando de profaná-lo e que se apegarem à minha aliança, todos estes trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão igualmente aceitos em meu altar, porquanto a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, oráculo do soberano Yahvé, daquele que reúne os exilados de Israel. Eis que reunirei ainda outros aqueles que já foram reunidos. Isaías 56:3-8. De acordo com a palavra de Yahvé, isto se aplica aos estrangeiros que guardam seus sábados e aderem à sua nova aliança. Portanto, todos que querem participar das promessas e da aliança de Israel podem agora, com o coração livre, unirem-se totalmente ao povo da aliança, aderindo às ordenanças de Yahvé. A mesma lei se aplicará ao nativo e ao prosélito, o estrangeiro residente. Êxodo 12:49. Não foram apenas os israelitas que deixaram o Egito, mas também os estrangeiros que se juntaram ao povo de Israel. A ordenança do Cordeiro Pascal também ofereceu ao estrangeiro uma isenção do julgamento de Yahvé sobre o Egito. Assim lemos em Êxodo. Então Yahvé ordenou a Moisés e a Arão: eis as leis para o sacrifício de Pêssah, da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la. Entretanto, o escravo comprado depois de circuncidado terá o direito de comê-la também. O residente temporário e o assalariado estrangeiro, ainda que circuncidado, dela não comerão. Há de se comer numa só casa, e não levareis dessa casa nenhum pedaço de carne. Não quebrareis osso algum. Toda a comunidade de Israel o fará. Se algum imigrante estrangeiro habita contigo e quiser celebrar o Pêssah, a Páscoa para Yahvé, terá de circuncidar todos os de sexo masculino de sua família. Então poderá participar. A mesma lei se aplicará ao nativo e ao prosélito, o estrangeiro residente. Assim,
todos os filhos de Israel fizeram tudo como Yahvé lhes havia ordenado por intermédio de Moisés e Arão. No mesmo dia, Yahvé tirou todos os filhos de Israel do Egito, organizados de acordo com seus exércitos. Êxodo 12, 43, 51. Aqui vemos que a Torá se aplica a todos, à casa de Israel e à casa de Judá, e aos estrangeiros da casa de Israel. Isto inclui os vários mandamentos e a observância das festas bíblicas. Além disso, é claro, também não é permitido celebrar festas pagãs e depois dizer que você está fazendo isto por Elohim. Quando Yahvé, o teu Elohim, tiver eliminado da tua presença as nações pagãs que estás a ponto de invadir e expulsar, e as tiveres conquistado e habitares em suas terras, fica atento ao teu próprio comportamento. Não te deixes seduzir, não vais seguir os deuses delas, poderando. Como estas nações servem aos seus deuses? Que interessante, vou fazer o mesmo. Deuteronômio 12, 29 e 30. Mas assim como naquela época, os estrangeiros que saíram com os israelitas no Êxodo foram contados como parte da casa de Israel. Nós que fomos enxertados na casa de Israel, somos contados entre eles. Em Efésios 2, 11 e 13, lemos: Portanto, lembrai-vos de que anteriormente erais gentios por natureza, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, estáveis naquela época sem o Messias, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Yahvé no mundo. Todavia, agora em Yeshua, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue do Messias. Nós, quando estávamos sem o Messias, fomos excluídos da cidadania de Israel e estranhos às alianças. Não se trata de uma aliança, mas em alianças, ou seja, no plural. Rabino Paulo continua: Pois por meio dele, tanto nós como vós, temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Elohim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Messias Yeshua a principal pedra angular desse alicerce. Efésios 2, 18 e 20. Quando olhamos as instruções para o Cordeiro Pascal, vemos a mesma ideia de distinguir e unir a casa de Israel e os estrangeiros. O Cordeiro Pascal era dado somente a Israel e aos estrangeiros que também acreditavam no Cordeiro Pascal e a ordenança do Cordeiro Pascal. Um estrangeiro tinha permissão para participar da Páscoa com a condição de que todos os de sexo masculino de sua família fossem circuncidados. Depois que isso fosse feito, ele seria como um nativo. Se algum imigrante estrangeiro habita contigo e quiser celebrar o Pessa, a Páscoa para Yahvé, terá de circuncidar todos os de sexo masculino de sua família. Então poderá participar. A mesma lei se aplicará ao nativo e ao prosélito, o estrangeiro residente. Êxodo 12, 48 e 49. Em Romanos 11, 17 e 18, lemos: E se alguns dos ramos foram podados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado entre outros, e agora participas da mesma seiva que flui da oliveira cultivada, não te vanglories contra esses ramos. Porém, se o fizeres, recorda-te, pois, que não és tu que sustentas a raiz, mas sim a raiz a ti. Yeshua é o Cordeiro Pascal que foi morto pelos pecados de seus seguidores. Isto foi possível porque Yeshua era completamente sem pecado e, portanto, ele podia sacrificar voluntariamente sua vida pelo perdão dos pecados de seu povo. Uma vez que o conceito de um Cordeiro Pascal vem da Torá e Yeshua não cometeu nenhum pecado, que é igual à transgressão da Torá, apenas aqueles que têm o direito, de acordo com a Torá, podem participar do Cordeiro Pascal e então podem ser redimidos. Yeshua não pode ir contra sua própria Torá, e nós também não.
porque, de acordo com a aliança renovada, o pecado é a transgressão da lei. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3,4. Resumindo, tanto a aliança no Monte Sinai, onde os 10 mandamentos foram dados, quanto a nova aliança ou aliança renovada, foram feitas somente com a casa de Israel e a casa de Judá. Mas até mesmo na aliança no Monte Sinai, também era possível que os israelitas não nativos se tornassem parte desse povo da aliança. Assim lemos em Deuteronômio 29, 14 e 15. Não estou firmando esta aliança e este pacto sob juramento somente convosco, os que aqui estão presentes neste momento solene na presença de Yahvé, o nosso Elohim, mas também com todos aqueles que não estão aqui hoje. Yahvé diz aqui que ele também fez a aliança com aqueles que não estavam lá na época, ou seja, com nós que fomos enxertados. Este é um grande conceito hebraico. Embora não estivéssemos lá, estávamos lá. Mas isso também significa que não podemos dizer que a entrega da Torá e a sua validade não é da nossa conta. Pelo contrário, a Torá é a constituição do reino de Yeshua HaMashiach. Sejam todos ricamente abençoados.